Olá, bem-vindo. Você está no canal da Digimac. Meu nome é Johnny. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o nosso mercado de impressão e eu tenho a honra de receber aqui os meus sócios, Daniela, nossa diretora financeira, Glaudo, nosso diretor comercial, para falarmos e discutirmos um pouco a respeito da nossa história e sobre o nosso mercado. É um prazer receber vocês aqui, como todos os dias, inclusive. Obrigada, John. Um prazer todo nosso compartilhar nossa história, compartilhar nossas vivências e principalmente falar também do mercado, o mercado de impressão que está bem pujante aí, com muitas oportunidades e desafios aí para os nossos clientes. Para mim também é um prazer poder estar aqui, né, nesse momento no podcast, juntamente com você, com a Daniela aqui, né, o nosso primeiro podcast, e para contar um pouco da nossa história, do nosso segmento, o que nós fazemos, o que nós podemos trazer para o mercado e da transformação desses alguns anos que a gente tem trabalhado nesse mercado. Para mim vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Eu não tenho dúvida que vai ser bem interessante para nós, porque é muito tempo de história. A nossa empresa tem 25 anos, né? Tanto as duas empresas, né, a GMC e a Digimac, tem muita história para contar e é um prazer receber os dois, porque existe cada um lado da história. Daniela acompanha a Digimac desde criancinha, né, Dani? E o Glaudo, juntamente comigo também, nós estamos na GMC também praticamente quase desde o início também dela. Também desde criança, né? Que 25 anos a empresa tem, a gente... Não vamos entregar a nossa idade, né? Não vamos entregar a nossa idade. E eu queria ouvir um pouco, Dani, de você, a respeito da história da Digimac. Como a Digimac começou? Bom, a Digimac, eu era adolescente, né? Meu pai, ele sempre trabalhou nesse mercado de impressão, de reprografia, antigamente aqueles maquinários antigos, né? Stencil, né? Era bem diferente as máquinas do que a gente tem hoje, né? É a evolução realmente do segmento de impressão. E na época, meu pai sempre trabalhou com um sócio, né? E chegou um determinado momento da sua carreira que ele acabou que essa jornada foi solo, que foi em meados de 2001. E naquela época eu era até adolescente, eu lembro que foi muito interessante, porque ele tinha que tomar uma decisão porque na época o antigo sócio, acho que talvez não estava querendo muito seguir no mercado, tinha outras pretensões, e ele queria continuar. E foi muito interessante que a tomada de decisão dele foi bem próxima daquele evento que aconteceu das Torres Gêmeas. Sim, tipo assim, ele estava em dúvida, será que eu sigo solo? Será que eu não chamo outro sócio para vir comigo? E ali eu me recordo que ele estava conversando com a minha mãe, o meu pai, e eu lembro que quando foi 11 de setembro, logo nessa sequência que aconteceu esse evento, meu pai tomou uma decisão, não, eu vou encarar e vou tomar o desafio realmente de seguir, criar uma empresa comigo, com a minha construção, com o que eu já tenho de bagagem construído no segmento de impressão. E assim nasceu a Digimac. E assim veio um nome que, na época, tinha aquela ideia, como que vai ser o nome da nossa empresa, meu pai falou na época. Eu lembro tudo isso porque eu acabei vivenciando, porque a empresa ela nasceu no fundo da nossa casa. Eu lembro que meu pai comprava os maquinários, deixava na varanda de casa e assim na época ainda não tinha um local certo para a gente ficar, e aí ele colocou as copiadoras, na época eram copiadoras, né? Depois foi modificando para segmento de impressão junto com a impressora em si, e depois virou os scanners e as multifuncionais. E aí eu lembro que ele já começou a visitar alguns clientes, mesmo na varanda de casa, lá com os equipamentos tudo empilhado dentro da nossa casa, né? Até definir um local em que a gente conseguiu se estruturar. E que foi lá na 94, no setor sul, aqui em Goiás. E eu me recordo que assim foi uma visita e a casa deu muito certo também na época a gente alugou o imóvel e aí fomos para lá. E aí a história começa, né? Porque era uma nova marca e meu pai na época as máquinas, ele queria algo que fosse uma pegada digital.
e, ao mesmo tempo, relacionado com maquinários reprográficos. Daí nasceu o nome Digimac, né? E aí, na sequência, meu pai foi para o setor sul junto com minha mãe também é aguerrida, trabalhando junto com ele no início. Eu lembro que a gente era nova, então a gente não trabalhava muito período, mas o período, né? como a gente estudava na época, era adolescente, então assim, geralmente, ou no período da tarde a gente ia lá para contar peça, ou nas férias a gente ia para lá para trabalhar durante o dia, né? Então não tinha moleza não, era todo mundo ajudando no início, né? Porque era o negócio da família, como todo bom negócio acaba nascendo dentro do berço familiar. E era você e suas irmãs? Vocês são era 3 irmãs? Somos 3 irmãs. Aí, na época, a gente fazia o ensino médio e, às vezes, no período dos intervalos que tinha da escola, a gente ia para lá e ajudava, assim, minha mãe no que ela pedia, nos assuntos administrativos, rotineiros que dava para fazer, né, dentro da nossa alçada de conhecimento, né. E, na sequência, logo o meu pai foi, assim, viajava semanas, porque era um nome novo, era uma empresa nova surgindo no mercado, então ninguém conhecia, então era chão trabalhando, né? Em um momento bem hostil, né? Como você bem falou, ali bem no início, de 11 de setembro, a maioria desses produtos são produtos importados, né? Atrelado ao dólar subindo astronomicamente. Exatamente, a gente tinha esse cenário realmente no contexto internacional, que dava realmente tem que trabalhar para a gente conseguir as coisas. E a gente saindo de uma sociedade que se desfez na época e nascendo um novo negócio sozinho, só a família em si conduzindo tudo, então foi bem desafiador no início, porque no início realmente quando você não tem um nome, você precisa ir lá, bater de porta em porta. Eu lembro que meu pai viajava semanas, ele saía segunda-feira, retornava na sexta só, então via ele geralmente só final de semana. E durante a semana minha mãe ia corrida, levando o menino para a escola, no caso eu, minhas irmãs, depois a gente voltava e almoçava correndo, depois voltava, deixava a gente no serviço, voltava para casa. Eu empresa, né? Sim, o eu cenário. Eu vendo, eu embalo, eu entrego. Era mais ou menos assim, a gente embalava as caixas, eu lembro quando meu pai ligava, pedido tal. Aí a gente pegava as caixas, eu e minhas irmãs, colocava o nome do cliente, despachava para a transportadora, era tudo muito manualzão, muito bem familiar mesmo, núcleo familiar. Minha mãe cuidava lá junto, tinha os funcionários, minha mãe coordenava a parte da parte financeira, junto com uma equipe ainda bem reduzida, porque era um cenário que a gente estava trabalhando ainda para alcançar nome, então a gente está falando de um início que tem limitações financeiras, recursos como toda empresa no início. Processo. Então, tudo isso a gente passou no início, né? Para ser a marca, para se fazer conhecida, foi muito trabalho, né? Eu falo que meu pai é da área comercial, ele que era o eixo que trazia como se diz, o negócio para a loja, né? Ele que fazia o giro e tudo se concentrava nele, né? Naquele determinado momento, né? E assim foi, assim, no primeiro ano muito difícil, claro, segundo ano foi começando a melhorar, entendeu? Fazendo conhecido, porque aí você já começa... Aí ele ia fazer viagens para o Tocantins, fazia no interior de Goiás, muitas cidades do interior, entendeu? E acaba que é muito interessante porque a história da Digimac, ela se coaduna muito com o nome do meu pai, porque ele levou o nome da marca, né? Então, assim, quando a gente pensa no nome da Digimac, a gente lembra do nome Moisés, não tem como desassociar. A gente estava falando sempre meu pai, né? Mas... para quem não conhece, quem é o pai da Daniela? A gente tem que falar. Fica a curiosidade, quem é o famoso pai? Quem é o famoso pai, né? O famoso pai é Moisés Valentim, que fundou essa empresa desde o início, né? E que... Nós vivenciamos isso também na época. Nós entramos no outro lado, né? Da família, que foi com o Ronaldo Valentim, que é o irmão do Moisés. E é o mesmo cenário que o Moisés vivencia, né? Quando se fala assim, Digimac associa Moisés, na época se associava ao irmão dele, a Globo, e depois a GNC posteriormente. E é interessante porque até antes da formação, da criação da empresa Digimac,
O Moisés, o meu pai, levou também a própria família, os irmãos estão nesse segmento até hoje, né? Exatamente. Então, assim, foi muito interessante, porque ele foi o pioneiro da família e levou uma gama junto com ele, de história. Basicamente, a empresa, a família inteira está quase na área printer, quase toda. Sim, a família toda na área printer, exatamente. Eu acho que são dois irmãos que não A família é grande. A família é grande. Mas acaba que quase todos envolvidos nesse segmento. Assim, como eu ando muito com o Moisés, né, essa linha comercial, a gente sempre tá muito junto e atrelado. Histórias dele tem um monte, né? Tem muitas histórias. E o Moisés não é o pioneiro, não foi o pioneiro na família. Ele é dos pioneiros no Brasil. De fato. O Moisés, ele não começou... Não é só na família. Não, ele iniciou como técnico, assim... nos anos 70? Exato, foi mais ou menos nos anos 80. Era aquele cheirinho o primeiro contato foi nos anos 70. Era bem nos anos 80 ele já estava na rua, estava fazendo manutenção mesmo, ele era técnico mesmo. Ele não entrou na área comercial, por exemplo. Geralmente... Eu entrei na área comercial, não fui técnico. Você entrou na área administrativa, conhecemos isso aqui, mas não somos técnicos, né? Ele não, ele pegou na massa, trabalhava na época, não era toner? Como é que era o nome daquilo? Eu acho que era estêncil, né? Aquele que a gente colocava o álcool. Isso, né? Era líquido, né? Era líquido não o era produto pó, na época. O produto em si. Não era igual essas máquinas hoje, que é super moderna, de laser, não tinha nada disso. Ele fazia manutenção nisso, na época ele falava muito em Nashua, né? Era Nashua, exatamente, então, era uma marca. Ele tem alguns amigos do mesmo, do início também, que eu tive o prazer de conhecer alguns. Né, que fala deles, nós somos os precursores do outsourcing no Brasil. Brasil. Eram os bandeirantes da área printer. Exatamente. Eu acho que Bartolomeu Bueno. Uma hora dessa, vou mandar fazer uma estátua aí para colocar numa praça desse povo. Mas a Daniela nasceu dentro da área printer, ou seja, nasceu já dentro dessa empresa, já tomava em vez de leite com Toddy, era leite com toner. Era leite com... Mas e você, Glaudo? Como é que surgiu? Como é que eu caí aqui? Né? Como é que você caiu nessa empresa, nesse nosso negócio aqui? Então, eu nasci no berço de vendas, certo? Fui vendedor de shopping durante muito tempo. Legal. Fiz gestão de algumas lojas, de algumas redes de loja de vestuário, né? Atendimento ao público final. E me mudei para a cidade de Itaberaí, passei um período lá. Você não é de Goiânia, né? Não, eu não sou criado aqui. Eu sou nascido aqui, eu falo assim, eu nasci aqui e mamei em Itapira. Itapirapuã, interior do estado de Goiás, perto da cidade de Goiás. E a gente ainda brinca, né? Que eu acho que Itapirapuã povoou o mundo, porque onde você vai tem um Itapirapuã. Sempre tem. Exatamente. Por mais distante que seja e mais remota, a gente sempre encontra. Eu te conheço. Você é de onde? Você é Itapira. Não, se não é, já foi. Lá ou falar. Ou conhece alguém bem próximo de lá. Exatamente. Eu sou de Itapirapuã, meus pais ainda moram lá. Né? E aí, com 15 anos, eu saí e fui estudar fora. Fui estudar em Anápolis, estudei, depois vim para Goiânia, comecei a trabalhar em meados dos anos 90 e fiquei no shopping por um período. Mudei para Itaberaí e resolvi vir para Goiânia. E tem um amigo em comum, né, do Ronaldo, que eu soube que o Ronaldo estava precisando de uma pessoa para tomar conta da parte de outsourcing dele, que um dos colaboradores dele estava tomando um outro segmento, né, da parte da empresa e queria alguém para esse aí. E ele falou para mim assim, me lembro até o Gaúcho, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, você lembra do Adailton Gaúcho? Era tantas pessoas. Ele era gerente do Banco Itaú e tal. Acho que mas aí a gente era vizinho, nos conhecemos e tal, ele falou assim, Glaudo, eu acho que tem um amigo meu que você tem um perfil, ele me convidou para isso, mas eu não tenho esse perfil, eu não vou, não quero. Vai lá, bate o papo com ele. Eu falei, tá bom, o que é? Ele é aluguel de máquina, essas coisas assim. Tá bom, vou lá, né? Não custa nada. Aí fui para bater um papo. Anteriormente entrei no site para ver se tinha um site, estava em construção. Quem disse que eu tinha informação do que era? Não tinha nem ideia. Naquela época a GMC estava nascendo também. Estava nascendo, outro braço. 2010. Porque o Ronaldo na época tinha Globo Suprimentos, que era venda. O Isso. mercado de locação de venda, tinha pouco tempo que ele tinha montado, acho que um ano. E assim, eu fui, olhei no site, não tinha.
Só tava lá, página em construção. Eu falei Zero assim, de informação. Eu falei assim, e agora, José? Onde Do eu que vou? se trata? Isso foi lá, né? Sentei lá com ele, pra gente bater um papo. E ele me falou do que era o negócio. Aí eu falei assim, esse cara é doido, mano. Ele falou que ele vendia página a centavos. Sim. E eu falei assim, tô pensando aqui, não vou ganhar dinheiro nesse negócio. Exatamente. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás, Glaudo? 16 anos, 16 né? anos. Já. 16. Serão 16 anos atrás. E aí ele falando, não, a gente é assim, a gente faz alocação assim, contabiliza por página, paga por tempo, o cliente produz e tal. E eu recebi, eu olhando aquele negócio pensando assim, ou esse cara é doido, ou ganha dinheiro. Aí beleza, aí eu falei assim, tudo bem, como é que é a estrutura? Ele falou assim, olha, é assim, você vai fazer isso e assim. Eu falei, tá bom, top. Aí e a remuneração? Parte importante do processo. Eu precisava, né? Vamos ver a parte que me toca aqui no assunto. Eu precisava, eu estava desempregado à época, eu falei assim, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu era casado, já tinha filhos, tinha um ano novinho, meu filho. E eu falei assim, é agora, né? Vamos lá, vamos ver o que ele tem para me ofertar. Quando ele falou, eu falei assim, tá errado. A conta não fecha. A conta não fecha, né? Pensei comigo. Inclusive, nós temos Mas a necessidade, né? Você também foi do mesmo jeito, né, mano? Sim, bem sim. próximo disso. Ele ofertou um valor bem simbólico, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí eu falei assim, tudo bem, mas eu posso ganhar quanto nisso? É só isso que eu posso ganhar? Aí ele, não, você vai fazer seu trabalho e tal, e você pode ganhar mais coisas, né? Eu falei assim, quanto mais? Aí ele, não tem limite, quanto você quiser ganhar. Aí eu falei assim, então eu posso fazer meu salário? Ele, pode. Aí começou a fazer um pouco de sentido para você. Aí eu falei assim, vou tentar, né? Vamos lá. Então esse é o inicial. Ele, não, esse eu te garanto, todo mês, independente de qualquer coisa, então tá bom. E eu falei assim, então tá bom, precisando, né? Ele falou assim, isso tá bom pra você? Eu falei assim, não tá bom não, pra mim não tá bom não, mas se você tá dizendo que eu posso ganhar mais, então eu vou experimentar isso aqui. É importante que naquele momento você tinha algumas dúvidas, óbvio, sim, né? Sim. Natural, porque para mim também era novo esse mercado. Né? Quando eu e o Glaudo nós temos uma diferença, eu não me recordo se era 1 ou 3 meses de empresa quando nós entramos. Eu não fazia ideia que alguém poderia ter um negócio na área printer. Porque naquela época, hoje é mais caro, você vai tirar uma cópia, você vai pagar R$1. Depende do lugar. Depende do local que você vai tirar. Ou às vezes até mais, dependendo do tipo de impressão. Naquela época era centavos, 10, 15 centavos. Eu não fazia ideia que alguém poderia... 15 a gente pagava na rua. Isso, que eu pagava, exatamente, para tirar a gente não tinha... Eu não tinha ideia quando ele falou que pagava... Era quanto naquela época? 3 centavos? Era 3 centavos. Eu falei, poxa... Como é que tem uma empresa de 3 em 3 centavos aqui? E aí eu aceitei o desafio, iniciei, andei acho que uma semana no máximo com a pessoa que trabalhava nesse segmento, né? Que estava saindo para focar em outro. E eu falei assim, rapaz, esse negócio é bom, vou focar. Aí, e como eu sempre fiz, eu tomei o negócio como se fosse meu. Então, assim, independente do que eu tinha, eu precisava fazer o meu. Então, eu tinha que ser bom ali dentro e para mim também, e consequentemente para a empresa. E no meu primeiro mês eu não ganhei aquilo que eu queria, mas foi 3 vezes mais do que tinha me ofertado. Então, assim, eu falei assim, o negócio é bom, então vamos trabalhar. E daí foi... Tinha muito... até hoje ainda tem muito espaço de mercado. Sim. As empresas têm uma demanda, né? E precisam cuidar dos seus próprios negócios. Acho que essa sempre foi a premissa. E eu acho que uma coisa que une toda a empresa e acaba unindo as nossas histórias, eu vejo alguns pontos, né? Principalmente a paixão em cooperar com os nossos clientes, em proporcionar para eles aquilo que há de melhor no nosso mercado, né? Eu, como Glaudo comentei agora há pouco, eu também entrei aqui, não foi igual você, foi muito parecido com ele, só que eu vim de uma história um pouco mais trágica, né? O Glaudo já estava no mercado, né, Glaudo? A gente já se conhece há algum tempo. Sim. Já trabalhava na área comercial, eu vim para a área administrativa, só que o que poucas pessoas sabem, Glaudo, é que eu tinha acabado de sair de 2 anos de uma depressão profunda e síndrome do pânico. Eu tinha ficado 1 ano sem conseguir sair de casa, já casado também, com filho. O Davi tinha
O Davi tinha um aninho, era bem novinho, foi quando eu tive essa depressão. Fiquei 1 ano sem conseguir sair de casa. E no 2º ano eu já conseguia sair com algumas limitações. E aí também conheci um funcionário do Ronaldo na época que me ofertou, falou assim, olha, é uma empresa bacana, as pessoas ficam ali muito tempo e tal. E eu vim conhecer. O Ronaldo na época me ofereceu um salário de R$600. Nós estamos falando de, né? Quando você falou 16 anos atrás, a realidade era outra. E eu falei assim, eu topo. Porque eu era acostumado na área têxtil, trabalhava em Campinas, não queria saber de Campinas naquela época. Eu topei também esse salário lá na época. Só que ele me fez um desafio. Falou assim, olha, se você for bom, pegar firme, vai ser o único mês que você vai ganhar. E de fato, foi o único mês que eu ganhei. R$600 foi esse. Então, vim dessa história e eu encontrei dentro das nossas empresas na época essa paixão e eu tive o mesmo ponto. Falar assim, cara, como é que alguém pode ganhar dinheiro? E aí fui entendendo o negócio no todo. E cooperando com o que a Dani disse, era tudo muito arcaico. Sim. Faturamento era feito Ficha. à mão, na ficha. Nem era da Excel, era ficha. Eu lembro que a moça que trabalhava comigo, ela tinha um computador só para ver as horas. Não, e naquela época, assim, bem antigamente, não era igual as impressoras aqui. Impressora era um luxo. Sim. Então, era pouquíssimas pessoas que tinham. O que mais tinha geralmente era a tal da copiadora, né? Que era aquele cheiro do stencil. Até lembro disso muito bem hoje. E que acabei passando essa memória do cheiro, né? Por conta até que meu pai era técnico quando eu era nova, mais novinha, tipo 5, 6, a idade dos meus filhos hoje. Então, esse cheiro é bem peculiar. Antigamente era copiadora só. Aí depois veio a impressora, que veio acoplada, a copiadora, e logo na sequência... É igual o celular, né? O celular virou um multifuncional. Você tem câmera, você tem um gravador, você tem várias funções. Assim foi o desenvolvimento da área printer, né? Primeiro começou na área copy, né? Na copiadora. Depois expandiu para printer, scanners e aí vai, né? Scanner, fax, aí veio. Fax, aí vai, o céu é o limite. E isso nos leva a um ponto que eu justamente queria tocar com vocês, né? Agora o pessoal já conhece muito da nossa história, sabe da onde a gente saiu, né? E chegamos até aqui. Essa transformação do nosso mercado. Porque nós passamos, ao longo de 25 anos, obviamente, a empresa foi se transformando milhares de vezes. Sim. Quase que todos os dias. Na GMC nós tínhamos uma premissa de que, falou assim, olha, aqui dura 5 minutos. 5 minutos já mudou, já é uma outra empresa, o foco é outro. É claro que não eram 5 minutos, mas nós passamos por muitas transformações. De tecnologia, como você está explicando agora, o cheiro, né, que era característico dessa época, ao que nós entramos já mais à frente, que eram máquinas muito robustas, né, Glauco? Você se recorda? A maioria das máquinas eram muito robustas. Para ter equipamento que faria 40 páginas por minuto, era equipamento gigantesco. De 1,5 metro. Hoje tem equipamento pequenininho que faz 60, 70. 60, exatamente. Inclusive Foi tudo encolhendo, né? Sim, exatamente. Minimizando o Na negócio. feira, agora na Expo Print mesmo, eu estava lá, tinha um fabricante, a Canon estava com equipamento de 1/3 de tamanho, com 140 ppm de páginas por minuto. Né? Então, depois que era muito mais robusto. Depois você conta a fofoca da X-Print pra gente. Depois eu conto lá. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Como foi na sua percepção participar e ver essas transformações ao longo do tempo? Foi muito interessante, porque na época a gente tinha muito um segmento de trabalho específico mais na venda direta, né? Era uma venda, comprou o toner, maquinário, vender suplemento, vender peças, assistência técnica. Então, o giro era nesse eixo. À medida que os equipamentos foram se tornando mais assim, compactos, aí a gente foi vendo uma outra demanda, que foi a locação desses equipamentos. Porque aí esses equipamentos se tornaram compactos, não é aquele monstro que era antigamente. E aí eu começo já a segmentar a loja, já caminhar para
no segmento de locação, Sim. que é o nosso outsourcing, né? Que é a prestação desse serviço todo, tem uma outra forma de trabalho na área printer, né? E aí, aquele equipamento que foi evoluindo também ao longo do tempo, ele agora está atendendo a várias demandas. Aí eu posso fazer um contrato de locação, aí a tecnologia foi evoluindo, aí nessa época entrou o computador, né? Entrou a informática veio como um todo, né? Então, assim, a gente está falando de 20 anos, mas tem muita história, assim, construindo aqui a nível Brasil, né? E tudo foi esse processo caminhando. E aí é o seguinte, a empresa abre esse caminho para que foi a grande força que saiu da venda diretamente, venda de serviço, e ela foi subindo para a área de outsourcing mesmo, de locação de impressoras. De venda de produto para serviço. Né? Exatamente, foi essa transição à medida da evolução desses equipamentos. Sim. Que foi facilitando essa gestão também, porque era muito difícil a gestão desse equipamento lá no início. Eram pouquíssimas pessoas, você tinha que ter um técnico específico. Sim. Então, a própria evolução do equipamento em si tornou mais fácil a gente migrar de um produto para um serviço. Exatamente. E na área comercial, Glaudo, você presenciou também muitas mudanças. Mudança em grupos de clientes, Sim. que nós tivemos isso, né? Além do tamanho das impressoras. Como é que foi, dentro da área comercial, essa transformação, essa migração? Então, eu vejo o seguinte, no início, né, nas primeiras visitas, a gente vinha até que eu mesmo entrei no mercado quando estava no meio dessa transição. Ou seja, antes, vou falar antigamente não, porque senão eu fico muito velho, mas antes, as pessoas tinham o hábito de comprar o equipamento. Por quê? Custo-benefício. Por quê? Porque eu comprava o equipamento, eu tinha aquele investimento, eu tinha imobilizado, ou seja, aquele era um patrimônio. Também, cultura né? do patrimônio, da compra. Sim. Meu, né? Isso aqui é meu, eu vou dar, eu vou fazer uma gestão do negócio aqui. Só que as empresas começaram a entender que o negócio dela não é gerir isso. Isso, gerir patrimônio. Patrimônio. Exatamente. Isso aconteceu não só com as impressões, também com limpeza, também com terceirização de outro serviço. Ou seja, eu não preciso fazer se eu posso pagar uma empresa para que traga alguém para mim e faça. Então, independentemente vamos falar de limpeza, independente da quem está limpando a minha empresa, ela está doente, pega um atestado, outra pessoa virá limpar. A minha empresa não fica dependente disso, não para. Do mesmo jeito era na impressão. Se aquele equipamento ele para, eu não tenho que pegar ele e levar para uma assistência técnica para fazer uma avaliação com 3 dias, 4, 5 dias, para ficar mais 15 dias para arrumar, para mandar um orçamento para que eu aprove 30 dias para arrumar e eu fico parado nessa demanda. No outsourcing não, você vem aqui, a gente manda o técnico, não tem diagnóstico, substitui, mesmo que seja temporariamente ou definitivamente, a sua produção não para. Né? E isso aconteceu também gradativamente, as pessoas começaram a entender que comprar não é o melhor. Por quê? Vamos pensar no segmento educacional, né? Por que o dono de uma escola, o diretor de uma escola tem que ficar pensando que a máquina não está funcionando? Ou tem que ficar preocupado se a máquina voltou ou não da assistência técnica, se acabou ou não o toner, se o toner rendeu ou não, se estragou, entendeu? Não, ela tem que preocupar com o quê? Com a coordenação, com a disciplina, com o método, com o negócio dela. Preocupar mais com a atividade fim do que a Exatamente. atividade meio. Eu acho que de todas as transformações que nós vivenciamos ao longo dos anos, de tecnologia, acho que essa virada de chave foi a mais importante. Sim. Né? Sim. Porque, como você falou, realmente tinha esse senso cultural de ter. Tem que ser meu. Patrimonial. Patrimonial, né? Exatamente. Né? Então, assim, essa vivência que tinha deles, de todos os clientes, de todas as pessoas na realidade, na hora de comprar. Hoje, por exemplo, vamos botar um outro exemplo, aluguel de carro. Tem muita gente que não compra carro Exatamente. mais. Hoje... Né? Não compra, carro, smartphones, computadores. Computadores, né? Hoje... nós temos isso aí também, então... computadores, você não precisa preocupar com isso, com investimento. Além do mais que é um investimento... Considerável. Né? Considerável. Nada você vai ter um investimento aí, dependendo do tamanho da sua empresa, da sua indústria, da sua escola, de 10, 12, 15 equipamentos. Quanto isso é na ponta da caneta? Exatamente. Né? Quanto é de imobilizado parado? Depreciando e fazendo tudo isso ter que render para você, essas contas. No outsourcing, não.
Você sabe quanto você gastou? Você faz previsibilidade? Você faz planejamento para o seu ano. Eu vou gastar X. Eu quero aumentar 30% aqui. Então, a possibilidade de aumentar 30% nos meus custos de produção, que inclui também o outsourcing, né? Existe. Então, eu vou previsionar isso aí, né? Então, você consegue visualizar isso. Você consegue projetar isso para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Sem ter que pensar, não, eu tenho que investir, sei lá, R$500 mil em 5 anos somente com troca de equipamento de impressão. Numa indústria grande, por exemplo, né? Porque as indústrias têm 30, 40, 50 faz uma equipamentos dentro de conta equivocada, né, Glaucio? Exato. Né? A gente chama de conta de padaria, né? Exatamente, a famosa conta de padaria. Eu fico pensando, o padeiro deve ficar puto com isso. Mas, Dani, você é diretora da empresa hoje, né? Você entende o quão importante esse papel de economia, né? Existe aquela máxima de que custo é igual unha, você tem que cortar sempre. E é o que nós fornecemos para os nossos clientes, é essa redução de custo. É o fato dele não ter que descapitalizar, né? Para comprar um equipamento próprio e locar um equipamento conosco. Eu queria que, no seu ponto de vista, como diretora financeira, falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância dessa gestão, de entender que existe muito mais além do hardware que é a impressora. Quando a gente fala de custos, principalmente na questão da área printer, né, a gente tem que imaginar que o comprar, que era o modelo que era antigamente, ele tinha vários custos invisíveis envolvidos, que geralmente o proprietário não percebia, né, mas estava lá. Diferente do outsourcing, que você sabe o quanto que você paga, você conhece a sua franquia, você tem a clareza realmente dos custos. O valor da página. Exatamente, o valor da página, o que está saindo. Então, você tem o quê? Uma gestão disso. Aí, quando era na época que, por exemplo, era a parte só de comprar, só ter o próprio equipamento em si, você tinha esses custos um pouco de forma invisível, né? Quebra... Aí você para a empresa e às vezes você perde compra um toner que é para fazer 10 mil, se ele roda 3 você não sabe, se ele roda 5 você não sabe, exatamente, se ele roda 1000 você não sabe. Você então, não é nem da área. Então o custo da página interna, você acaba perdendo isso, né? Você compra um toner e fala, esse toner me custou X, minha página vai sair a Y, né? Mas muita coisa pode acontecer que esse Y vai 10 vezes mais. É isso que também acontece na área financeira. Você precisa ter o quê? A clareza dos dados, o que realmente faz. Isso aqui eu pago isso, mas o que tem mais disso, né? Embutido nesse preço, ou que é só esse preço. Então, isso dá uma clareza para a gestão, até para o nosso cliente, do que ele está pagando e do que ele pode economizar, do que está sendo feito, inclusive, dentro da gestão de dados e impressões dentro da sua empresa, que é importantíssimo isso. E aí a gente está falando também, depois, hoje os equipamentos são super modernos, a gente está falando de um scanner, a gente está olhando questões de dados. Se a gente olha em alguns clientes como hospitais, a gente está falando da lei de proteção de dados, outra área sensível que precisa ser olhada com cuidado. Então, há uma série de questões que o mercado printer evoluiu e que precisa ter tomado cuidado, né? E isso é o que a gente propõe. Ter essa gestão mais clara para o cliente, né? De uma informação que ele tem, mas que ele não sabe como melhorar esse custo final para ele, que está nessas pontinhas invisíveis que acontecem ao longo do caminho. E no mercado não é só impressoras, como eu costumo dizer, né, Glaudo? Não é só impressoras, não é só multifuncional. Eu costumo comparar com a parte de smartphone, eu falo, nós vivemos essa era da transformação e nós entendemos que o que faz a diferença no smartphone hoje é a quantidade de aplicativos que está compondo esse hardware. E as impressoras e multifuncionais são a mesma coisa. Tem softwares que acompanham isso, esse gerenciamento, de gestão. Dentro do mercado comercial, Glaudo, na visita ali prática com o cliente, no dia a dia, qual foi o cenário que você viu e conseguiu transformar junto com o cliente, uma case de sucesso, assim que você falou, cara, o cliente teve muito sucesso depois que ele passou a gerenciar? Sim. Além do hardware. Sim. Foi um dos nossos primeiros clientes, né? Um dos meus primeiros clientes na empresa. Falo de conta grande, né?
é uma mineradora. E à época eles estavam querendo trazer o controle, que tinha um volume muito alto de impressão após acredita, o contrato, acho que tinha 1 ano mais ou menos. Ele falou assim, olha, a gente precisa modificar isso aqui para controlar. Tem muito desperdício, a gente não sabe de onde está tendo desperdício. A gente sabe que tem porque registra quando saiu, a gente está pagando, tal, tudo mais. E fizemos um levantamento de volumetria. Era uma empresa que produzia, em média, entre 450 e meio milhão de páginas. Né? 450 mil. Né? Mês. Isso, bastante página. Muita página, né? E aí ele falou assim, olha, o que a gente pode fazer para controlar isso? Porque eu acredito que tem gente fazendo coisa particular, que está imprimindo, trazendo coisas de casa, de escola, de faculdade e tal, tudo mais, e fazendo aqui dentro, mas eu não tenho como saber, né? Existe software para isso. E aí buscamos no mercado, encontramos e propomos isso. Lógico que uma página controlada não é o preço do custo de uma página impressa. Mas sem dúvida a economia que isso vai proporcionar. É nesse vale case a pena que a gente chegou no denominador. Olha, você vai investir X reais aqui para isso, nós vamos fazer investimento aqui, vai te custar isso aqui, mas isso aqui vai te dar o controle total. Se a pessoa fizer uma cópia, você vai saber o que ela copiou. Se ela imprimir, você vai saber o que ela imprimiu. Como? Cria-se um arquivo visual, digital, sobre o que ela fez. Então, você tem um servidor assim, 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 e assim foi feito. Houve uma redução de páginas em torno de 40%, passaram a produzir 40% menos e economicamente reduziram em torno de 28% de valor pago. E isso para uma organização com esse volume de impressão é uma economia enorme. Né? Gigantesca. Sim. E isso faz o quê? Então, colocou-se o quê? As pessoas só poderiam imprimir, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, o Johnny. O setor dele, ele só usa impressão e digitalização. Então, o Johnny não pode fazer cópia. Então, o usuário dele não faz cópia. Entendi. Não passa fax. Entendeu? Então, tudo isso é monitorado. Isso é um software alocado. É uma personalização por usuário. Exato. E o Johnny, ele tem uma quantidade X de quê? De impressão e digitalização. Quantas? X. Se ele precisar de mais que isso, algum supervisor tem que solicitar para que ele possa fazer, para liberar. Então, assim, se a função dele faz, em média, 10 mil ou 5 mil páginas, ele não precisa ter ilimitado. Então, ele vai ter 10 mil. Por que você está fazendo mais de 10 mil? O que você fez? Aí começa a monitorar. E quando as pessoas passam a ser monitoradas, elas passam a ser cuidadosas. Exatamente. E passam a deixar de desperdiçar as coisas. E não é só aquele cliente, imagino, que não estava fazendo impressões pessoais apenas. Às vezes, impressões desnecessárias. Isso acaba inibindo também, porque ela sabe que ela tem um limite. E esse software também dá a possibilidade de que você faça a impressão e ela não sai. Você só vai lá na impressora e pega só o que você quer. Então, não tem aqueles famosos que a gente chama de filho sem pai, né? Você manda, de quem que é isso aqui? De quem que é essa página aqui? Não, esse aqui não. Aí tem uma caixa do lado que é o quê? Rascunho. Que ela vira rascunho. Desperdício. De impressão de papel, né? Então, tudo isso e isso é tão interessante que a evolução desse rastreio de tudo que é feito na área printer e a evolução de softwares também que veio agregando, as soluções agregadas, ampliaram de uma forma gigantesca, igual os smartphones. Assim como eu tenho aplicativos, né, que nos facilitam, na área... Controle de criança. Exatamente. Na área printer também temos softwares gigantescos, assim, de N possibilidades, de acordo com o gosto do freguês, né, para realmente fazer essa gestão de forma mais completa. Exatamente. E aí a pergunta é aquela, hoje, nós estamos falando que isso lá atrás já não fazia sentido. Hoje, vale a pena ainda comprar uma impressora? O que você me diz, Glauco? Eu te digo? Óbvio que não. É óbvio que não vale. Eu acho que o segmento de terceirização, ele veio com uma força, ele ampliou muito. ainda, muito, e inclusive, igual a gente estava comentando, em carros, Isso. até smartphones. Se você vai comprar, por exemplo, quer comprar uma Apple, né, todo mundo aqui, hoje tem a possibilidade de você fazer uma modalidade que, ao final, você pode trocar o modelo. Né? Exatamente, você não compra mais, né? Hoje você faz uma fidelização, você tem o interessante é exatamente a fidelização. Então, o contrato em si é isso, não é só, a gente não está falando só de
eu acho que os serviços vem muito a questão agregada mesmo, né? Sim, você mantém atual o seu bem, vamos dizer assim, né? O que você está alocando. Se você comprasse vamos botar aqui, se eu comprar uma máquina hoje, daqui 2 anos, dependendo da minha volume de produção, 2 anos, né? É uma vida útil média. Vamos pensar 2 anos aí, eu teria que trocar. Por N coisas, por tecnologia que está embarcada, por suprimento que você não vai encontrar mais, por peças que você não tem. Avança muito. Exatamente. Muito. Hoje, na área de impressoras, está quase igual ao smartphone. Exatamente. 6 meses você fala assim, e aí aquilo? Não tem mais. Não tem. Aí e você agora acaba estão vindo ficando... muito com a pegada ambiental também, mais os economia novos de modelos de economia de energia, energia, de gestão mesmo desse suprimento, está vindo E muito respondendo mais. a sua pergunta, Johnny, né? Complementando o que a Daniela falou aqui, né? Não vale a pena mesmo. Não. Entendeu? Hoje, você pensa que veio... Antes, né? Antigamente, a gente falava, quem alugava o carro? Agora Ninguém é uma outra alugava carro. tendência. Hoje Qual motorista? tendência. Vamos pensar num segmento específico. Dá para contar no dedo motorista de aplicativo que usa trabalha o carro com isso, próprio, que usa o né? carro próprio, que próprio. usa exclusivamente para isso, que usa o carro Exato. próprio. É verdade. Porque tem não, eu trabalho, eu tenho o meu carro e nas minhas horas vagas eu faço um bico de Uber. Mas quem é Uber realmente, quem é a pessoa, vamos falar que é motorista de aplicativo, Uber 99, que foca nisso, ele não compra carro mais. Não compra, não vale a pena, manutenção preventiva, tudo tem que fazer. Entendeu? Seguro. Mas outsourcing é para todo mundo? Hoje, podemos dizer assim, todas as pessoas, todas as empresas, é para todos eles? Sim. O outsourcing é muito personalizado. Por ter essa diversidade de gamas de printer, de impressoras, eu tenho uma variedade de possibilidades. De residencial a industrial. Exatamente. Eu quero na minha casa porque eu imprimo os meus trabalhos de faculdade. Ok, a gente tem um plano para você. Tem um plano para você. Basicamente é um ecossistema. Exatamente. Exato. Né? Você Eu tem tenho ali plano tanto impressoras do consumidor- multifuncionais, térmicas, scanners. Isso. Tudo. Plotter, tudo que você precisar. Isso é muito interessante, né? Coisa que lá atrás a gente tinha um pouco de dificuldade de ter acesso. Eu acho que o que resume para nós, o que nós estamos vivendo é a facilidade de acesso, não só a facilidade de informação. Hoje, com a tecnologia, com a IA, a gente tem acesso a muita coisa. E dentro da área printer, também. Do mesmo jeito. Né? Nós vivenciamos tudo isso. Você acredita que o papel, a impressão, vai acabar, Glauco? Não. Por quê? Desapareceu o papel? Porque existe essa máxima. Fala assim, as pessoas vão parar de imprimir e tal. Não. Eu acho que não, porque nós precisamos disso. Ou seja, o toque do negócio. Né? Porque senão livros tinham desaparecido. E a gente tem um mercado bem pujante de livros também. Né? A Então, Amazon assim, é uma delas, né? Livros tinham desaparecido. A gente tem a necessidade ainda disso. Né? Vou pontuar, eu vi uma reportagem que o mercado europeu, ele digitalizou tudo, né? Então, não tinham mais nas escolas livros. Agora estão tirando. Estão voltando Estão agora. voltando a ter. Vão voltar a escrever, porque o ser humano precisa escrever. Isso é uma questão de aprendizado. E eu não acredito. Eu falo pra você porque é o seguinte... Desculpa, Dani, te interrompi. Não, tranquilo. O Ronaldo, né? Quando eu entrei, ele fala que desde do início dos anos 2000, final dos anos 90, se falava que ia sumir, ia parar de imprimir. Ele falou assim, e só cresce. Só cresce. Porque existem mercados que necessitam ainda. Alguns deixam. Vamos botar um exemplo? De advocacia. Sim, já digitalizou muito, Digitalizou, né? mas ainda tem. Ainda tem. Mas digitalizou. Então, vamos pensar assim, o processo 60% hoje é digital. Mas ainda existe papel. Sim. E tem outros segmentos que continua sendo papel e não pode parar. Educação, não pode parar. Como é que faz prova? Exatamente. Né? A Dani, além de uma empresária de sucesso, é mãe. Né? E pode falar muito sobre isso, né, Dani? Como mãe, a Precisa. importância para a criança ter esse contato, né? Porque até veio uma época com aquela ideia, tem um tablet, é tudo digital, tela, lousa, mas não, gente, é necessário a criança fazer toda a parte, fazer a leitura, a escrita. Isso faz parte de um desenvolvimento global sustentável de uma criança. Então, escrever, ler, tudo, você precisa do livro,
não associá-lo com uma tela. É importante ter, e as tendências estão voltando, porque primeiro veio aquela tendência, vai digitalizar tudo, vai tudo para a tela. Não. Aí a gente viu o mal que isso ocasionou, e aí a gente está revendo alguns certos conceitos e revendo que realmente é necessário ainda o papel tem sua importância, sua relevância. É igual o rádio, gente. Todo mundo falou que o rádio ia desaparecer, cadê? Exatamente. Tá? Continua aí, vivo e forte, né? Eu sou assíduo ao rádio, meu carro é só ativo, né? Todo mundo gosta de um rádio. E eu viajo muito, né? Então tem certas coisas que não se perdem ao longo do caminho. A gente vai na estrada, eu viajo muito aí vai na estrada, vai perdendo o sinal, aí você põe lá pra procurar, aí você acha a cidade. Uma outra cidade que tem um locutor diferente, que tem umas músicas diferentes, que tem propaganda diferente, que tem... Aí você vê uma coisa, escuta, nossa, isso aqui não tem lá na minha cidade, vou procurar saber do que se trata. Então tem um monte de coisa. Rádio não desapareceu e não vai desaparecer. Pegando esse paralelo do rádio, é muito interessante porque nós falamos sobre transformação. O rádio também se transformou ao longo dos anos. Sim. Né? Foi para o mercado digital também. Sim. Virou meio TV. Virou meio TV, virou podcast. Exato. Também, né? E a nossa empresa também passou por muitas transformações. Na área de direito, como você estava falando, você imprime menos, digitalizou mais. Mas hoje a empresa tem muitas opções para este mercado, né, Glauco? Exato, notebooks, tablets, scanners, né, que é específico para esse segmento, né? A respeito de scanner é algo fantástico, porque quando eu entrei na empresa eu me acostumei a digitalizar nas multifuncionais, que é uma maravilha. Você está com tudo num lugar só. Mas o dia em que eu experimentei usar um scanner, Dani, você não tem noção. É muito bom, né? A velocidade... Eu queria pegar o miserável que escondeu aquilo de mim. Eu falo porque o Glauco da área comercial, você da área financeira, mas eu, na área operacional, nós temos muitos arquivos para digitalizar, muito volume. Era nota, era fechamento, era OS, tinha um monte de coisa. Aquele mundo velho, de papel. E ali na multifuncional ali, funciona muito bem. Mas num scanner... Isso é interessante, Johnny. Por exemplo, uma maravilha. Nós, quando nós fazemos as análises dos contratos, né, que a gente pega o cliente, vamos analisar como é que está aqui a produção de uma máquina. Pô, a produção da máquina é tão pequena. Aí você vai conversar com o cliente e tal. Por que essa máquina produz tão pouco? Ah, não, a gente só digitaliza nela. Assim, então vamos colocar um scanner aqui. Vamos pôr um scanner. E tira. Aí quando você tira e coloca, a pessoa, o usuário, fala assim, ainda bem que esse negócio apareceu aqui. Porque às vezes o volume é tão pequeno que se for para imprimir ou tirar cópia, ela levanta ali e faz do lado. Uma máquina que está do lado. Né? Aí quando você coloca um scanner lá, fala assim, de onde estava? Porque o Johnny falou assim, onde estava esse negócio que eu não tinha visto? Quem foi que me escondeu isso? Não é possível. Né? E isso não acontece no mercado, né, Glauco? Tem muito cliente que procura, às vezes, tarde. Sim. Né? Às vezes não acreditava, como nós falamos, tem aquela, ainda tem aquela cultura de ter o item próprio. E você lembra de alguma história nisso que o cliente falou assim, cara, por que eu demorei a contratar ou esse tipo de tecnologia, ou por que eu demorei a ir para o outsourcing? A gente teve uma faculdade, né? Tem uma faculdade. Um dos nossos clientes ele falou, queria que era dele, ele comprava, tal, tudo mais, e começou a dar problema às máquinas, né? E a gente dava manutenção, até porque a gente também faz o trabalho de manutenção de equipamento. Sim. E aí eu falei para ele, por qual motivo que você tem essas máquinas? Não, porque é melhor comprar, tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar uma máquina aqui para você, uma só, cada, minha, da nossa empresa. Para a sua degustação, você isso, para você entender como é que funciona. Se der algum problema, periodicamente a gente vai passar aqui, dar uma limpeza nela, fazer uma manutenção e tal, mas se der qualquer defeito que der, você entra em contato nesse número de telefone e tal. Ele foi e fez. Tá bom, pode colocar. Ok. Colocamos. Aí, depois do período, né, eu falei assim, e aí, o que você vai fazer com as minhas máquinas? Aí eu falei, porque eu não quero esse lixo aqui mais. Você me compra? Eu falei assim, não. Mas vamos sentar, vamos conversar. Não retrocede. Uma vez você experimenta a facilidade. E gostar de coisa boa. Cara, é muito fácil demais, né? De coisa que facilita a sua vida, né? Não tem jeito. E a má gestão impacta muito. Exato. Né? E não se atentar, como nós falamos, ao cálculo, a fazer as contas realmente. Porque quando você fala, eu preciso de uma impressora, a pessoa olha a impressora. Ela não olha que precisa de um transformador, de um toner reserva e principalmente assistência técnica. Fui comprador durante muitos anos, né? Como eu falei, entrei aqui na empresa lá como auxiliar e fui construindo. Como a Dani iniciou ali do negócio
né, bem criança, você evoluiu muito na área comercial, eu pude ver que a má gestão dificulta muito a vida daquele empresário. Sim. Né? E dele não conseguir, por exemplo, ter eficiência às vezes no próprio negócio. E isso é uma conta que ninguém vê. Verdade. E a gente está numa era em que é importantíssimas parcerias. A parceria porque você tem que estar trabalhando na sua atividade fim, de fato. Deixar a atividade meio para quem sabe fazer, né? E aí a gente, às vezes, aquele pequeno empresário, tá? Eu falo que a gente trabalha com todas as áreas, né? Não tem essa. Desde o pequeno, desde até o consumidor, que tem dentro da residência, até grandes empresas, governos, enfim. Há vários planos e possibilidades que a gente atua. E isso é muito importante, essa compreensão. Esse mercado nosso realmente é bem pulverizado, né, Glauco? Ao longo do tempo, por exemplo, nós temos hoje clientes que estão conosco desde quando nós começamos. Sim, sim. Tem clientes que estavam antes da gente. Os copistas, por exemplo, os birôs de impressão e das faculdades foram diminuindo ao longo dos anos pela digitalização. Sim. Nós temos um cliente hoje que está conosco desde quando eu entrei há 16 anos atrás. Não, antes, ele estava aqui antes de nós, é verdade. Já era. E trabalhar com serviço é isso, né? Além da só entregar um serviço, é a questão também do relacionamento. Exato. De você a confiança, né? naquele serviço prestado, né, Dani? E aí vai perpetuando essa parceria com Eu falo que é para nós e para vocês também, né, mulheres, é a mesma coisa. Barbeiro e cabeleireiro. Barbeiro e cabeleireiro. Para você trocar de muda facilmente. Eu rodo longe para poder cortar o cabelo. Você sabe o que eu já escutei dos nossos clientes, Glaudo? A confiança fala assim, olha, é o mesmo técnico que vem aqui, ou a mesma equipe técnica que vem aqui prestar o serviço, e nós ficamos tranquilos. Às vezes uma empresa, às vezes está só mulheres. Imagina receber um aventureiro, o cara contratou, sei lá... Terceirizado. São 25 anos de história com uma equipe consolidada. Isso faz toda a diferença, né, Glauco? Sim, totalmente. E assim, você ter essa segurança de que o seu parceiro, né, a sua parceria que você fez, saber que se você entrar em contato, ele vai solucionar aquilo para você, ele vai te sugerir melhorias, ele vai te dar opções para que você melhore o seu negócio fim, porque não é só no momento que a gente está fazendo a visita da consultoria, não é simplesmente pelo fato de eu ir lá, não, você quer quanto? Eu quero tantas máquinas, tá aqui? Não, o que você faz? Como você faz? Como é que é o processo? Esse departamento é assim, 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 esse outro aqui é assim, 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 esse outro aqui é assim, assim, assim. A gente faz esse estudo todo, pensa na melhor maneira, na melhor alternativa. Aqui tem que ter uma ilha nesse local, tem que ter, ali tem que ser individualizado porque é um setor que precisa de mais privacidade. Tá? Então, todo esse trabalho não é simplesmente chegar e falar, não, quero quanto? 10, tá aqui 10, me passa para cá e eu te passo para lá. Sim. Não. No meio do processo, fala assim, olha, esse negócio não está funcionando desse jeito, vamos mudar para esse outro jeito aqui. Né? Olha, eu vi que precisa diminuir ou preciso aumentar. Isso tudo é feito no processo, no decorrer da parceria do contrato, né? Então, isso é muito importante, você saber, como nós temos também consultores e terceirizados, que a gente sabe, olha, eu vou ligar para o fulano que ele vai... Chama ele aqui para bater um papo comigo, que eu sei que ele vai trazer algo para mim que eu não estou conseguindo enxergar no fim do túnel. Esse é o nosso papel, né? É verdade. Eu fui comprador, acho que por 12 anos. Nesse período, os principais fornecedores que mantiveram contato comigo não foram aqueles que nunca deram defeito, nunca teve um problema. Porque a maioria dos produtos são chineses. E produto chinês, a garantia sou eu, às vezes, né? Comprou porque quis, como se diz, né? Mas... às vezes dava o problema num lote inteiro, Dani. E eu ligava para o fornecedor e ele falava assim, quantos cartuchos você tem aí? Eu falava, tem 200. Teve um caso, esse é um caso real. Falou, chega em 10 páginas, o chip queima, não funciona, todos os cartuchos. Quantos cartuchos você tem? Eu falei, deve ter uns 200. Estou mandando, na época ainda existia para Goiânia o Sedex 10. Né? Estou despachando agora 100 chips para você e já vou correr atrás de uma solução. Então eu sempre dizia que
não é o problema, é a maneira como o parceiro se comporta Trata. na resolução daquele problema. É verdade. Né? E aí você O vê problema quem não é o realmente problema, está do seu lado. Né? E teve muitos outros que não estão conosco mais, porque no momento que ele enfrentou o problema, não foi parceiro nosso. Verdade. Né? E o cara não queria saber de preço. Não, vamos resolver o seu problema. Depois a gente vê o resto. Né? Pensando nisso tudo, que é a maneira como nós nos comportamos também com os nossos clientes, eu queria que cada um de vocês, a gente já está caminhando para o final, desse um conselho a todos esses empresários que estão nos assistindo, né? Para que ele possa pensar no negócio. Eu queria ouvir de você, depois do Glaudo, um conselho que você daria a esse empresário que está começando ou que já tem muito tempo de casa. Bom, eu acredito que ninguém cresce sozinho. Primeira, eu acho que assim como vocês são, a gente cresceu, tem novos sócios, ninguém cresce sozinho. Todo mundo precisa de uma parceria, todo mundo precisa de um apoio. E aí a gente está falando de um mercado que basicamente toda empresa tem. Seja em scanner, digitalização, seja em impressão. Então, assim, o nosso compromisso e a nossa história já está há 25 anos, já é como se diz, né? Não é 1 ano, 5, é 25 anos realmente de enfrentamento, de desafios, de resiliência, resistência das dificuldades, porque a gente está falando também de um mercado que oscila muito o preço a nível dólar, né? Então a gente pegou vários momentos difíceis, mas ao mesmo tempo acreditando, se reinventando, ressignificando o caminho, e tudo isso para uma entrega que a gente migrou de produto para serviço, que entregar um serviço de boa qualidade. Eu acredito que todos os nossos clientes que estão conosco hoje é justamente essa questão da estou com você, no seu negócio junto com você, o que você precisar dentro do meu segmento. Eu estou aqui para te ajudar, o problema, resolver. E é por isso que se perpetua tantos clientes, igual a gente tem na nossa carteira, com uma longa data, realmente tendo uma caminhada muito exitosa. E isso é muito prazeroso e valoroso para nós. Eu acho que a gente está caminhando numa era digital, ter importância essa questão do valor humano, do relacional, do estar ali presente, vai se tornar ouro para mim, é a minha perspectiva. E é isso que mais a gente entrega. Não é só o serviço em si, é o relacionamento, é como está o equipamento, é se o cliente foi bem tratado, se está realmente o processo sendo conduzido de forma mais adequada possível, e dentro do que ele espera e almeja. E alinhando essas expectativas, a gente só tem realmente a ter êxito no final. E o êxito é essa caminhada maravilhosa aí de 25 anos, com várias pessoas que passaram, que estão conosco e todos que estão aqui construindo essa história. Legal. 25 anos de história, Glaudo. Muitos clientes, muitos parceiros. Alguns foram, voltaram. Falaram, pelo amor de Deus, devolve minhas máquinas. A gente tem essas histórias. Tem história, sim. Né? E eu queria também que você falasse um pouco isso para esse empresário que está te ouvindo, né? Um conselho para ele, falando também sobre nós. Sim, claro. Então, assim, pegando o que a Dani falou como ponto, essa personificação do atendimento. Nós temos essa particularidade. Estou falando nós, eu falo nós, empresa de Digimag. Nós temos essa particularidade de quê? De sentar e olhar no olho. Sim. E é meio que aquele negócio do pegou na mão, a gente tem que cumprir. Né? Então, assim, é isso que nós temos. Nós, né, Johnny, eu e você, nós viemos de Acultura, o Ronaldo não é diferente. O Moisés tem muito isso. Né? Nós andamos quilômetros para sentar por 10 minutos e falar assim, tá aqui. Fechamos o negócio. Isso, exatamente. E assim, às vezes são 10 horas de viagem com 10 minutos de cadeira. É só para isso. Já fizemos isso muitas vezes. Exatamente. Então, assim, eu falo para o empresário hoje que não conhece o sistema de outsourcing e terceirização, experimente. Liga pra gente. Que tem dúvida, né? Que tem dúvida. Será que liga isso é para pra poder mim? tirar. Assim, o que você tinha perguntado naquela hora, se é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Sim, é para você que está fazendo faculdade, tem um plano para isso. A gente tenta adequar para a sua realidade. Né? O empresário que está tendo essa dificuldade de controle, de mensuração, de ver realmente onde é que está, se está saindo, se eu estou tendo economia, se eu realmente não estou tendo. Né? Esses custos aí que às vezes ficam
na nuvem, né? Você fica ali tentando pegar, não, tá, isso aqui, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Dê, né, essa oportunidade para você mesmo, né, como empresário, de entender como funciona isso. Exato. Né? Colocar na mão de pessoas que possam controlar isso para você. Você tem que fazer investimento imediato, você tem que fazer... Isso nós estamos falando da parte de outsourcing, mas não é só isso, né? Nós temos várias outras coisas. Vai muito além. Né? Na parte eu falo para o empresário simplesmente colocar isso para a gente, dar essa oportunidade, né? De bater um papo, de sentar tal e tudo mais, e ver que realmente isso funciona. Né? Porque é uma tendência, né? Não só porque é modinha, né? Porque isso realmente ele tem acontecido. Hoje não tem mais portaria, hoje é tudo terceirizado, você não tem mais limpeza, grandes empresas não tem mais limpeza. Verdade. Né? Carro você não compra mais. Né? Por quê? Porque você tem lá, aconteceu isso, você vai lá e troca o carro tem que trocar de modelo, você vai pegar muitas vantagens. Entendeu? Se você tem a curiosidade e também se você já faz, né? E precisa de um atendimento especial, liga pra gente. A gente faz o maior prazer aí para poder sentar e bater um papo e tomar um café. Ou chá, ou refrigerante, ou chope, qualquer coisa. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Dani, muito obrigado por esse momento. Imagina, obrigado. Claudio, muito obrigado. Né? Esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando, né, para mostrar um pouco da nossa história, quem nós somos, quem está por detrás. Quem são né? eles? Quem são essas pessoas? É o famoso Globo Repórter. Né? Isso é muito importante também para o cliente ver que existe pessoas que estão importando com ele ali também do outro lado. Né? Vamos ter bastante conteúdos gravando aqui nesse canal para trazer clientes, fornecedores, parceiros de negócio. Sim. Porque esse novidades, porque isso é o que nós prezamos, né? Servir o nosso cliente com aquilo que tem de melhor. Obrigado, Dani. Obrigado, Glaudo. Obrigado, Dani. E até a próxima. Até. E você que nos acompanhou até aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de curtir, compartilhar. Nós teremos muito material para você. Tenho certeza que você vai receber o que há de melhor no nosso mercado e muita novidade. Segue a gente.